Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no YouTube e também na TV Diário do Sertão. Mais um giro da semana começando e hoje estou aqui com essa dupla maravilhosa. Nos apresente, por favor, Marcos Eric Júnior. Estou aqui hoje para falar sobre uma semana que teve um jogo apenas, mas que não deixa de ter assunto nunca. Eu costumo dizer isso, nunca vai faltar assunto. Hoje vamos debater bastante coisa, inclusive sobre esse jogo e sobre outros times que estão aí na beira da vida ou morte também, né? Mas se apresenta também aqui nosso amigo Ítalo. Nosso craque Ítalo Vieira. Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo a gente na TV Diário, no YouTube. A única coisa que temos pra falar, né, é que semana o 13 teve, cara. Verdade. E eu tô ansioso pra falar. Bom, mas hoje a gente vai falar dessa derrota do 13, que mais uma derrota, dessa vez pro Central fora de casa, por 1-0. Teve demissão de treinador, Marcelo Villar não é mais treinador do 13. Vamos debater tudo aqui no programa de hoje. Vamos falar sobre a janela de transferência do Botafogo da Paraíba, né? Que todos os reforços que trouxe, vamos fazer uma limpa, debater um pouco sobre tudo que o Botafogo vem trazendo. E também sobre o Souza, né? Que vai enfrentar o América na próxima rodada, o América de Natal, que é vice-líder do grupo A3, e o Souza tá naquela situação complicada. E também sobre o Série B do Paraibano. Vai começar, a gente vai debater também sobre como o Conselho Técnico decidiu as regras desse torneio. Tudo isso depois da vinheta. Bom, começar pela derrota do 13, mais uma derrota da equipe que era comandada por Marcelo Villar, perdeu pro Central, gol de Leozinho. No finalzinho do primeiro tempo, o 13 depois não conseguiu mais converter suas chances em gol, que vem sendo o seu maior vilão nesse campeonato Série D, não consegue marcar gols, é um número muito baixo. Mas eu queria saber a visão de vocês dessa partida, como é que o 13 se comportou nessa última partida que foi de Marcelo Villar. Mais um desempenho desastroso do time do 13, assim. O time que parecia não ter força de reagir. Eu vi assim o time, principalmente no segundo tempo, o time perdendo o jogo, sabe? Precisando dar a resposta logo pra torcida. E eu vi muito mais perto o Central fazer o segundo gol do que o 13 de empatar. Não houve essa pressão para empatar o jogo para buscar. O 13, ele foi controlado na partida contra o Central de Caruaru. Então, pra mim, foi mais um desempenho catastrófico do time do 13, que faz uma Série D realmente terrível até aqui. Inclusive, apenas 3 gols marcados em 8 partidas. Algo que é inacreditável, o time ter esse desempenho ofensivo. Teve um momento até então que parecia que, não, agora o time vai bem. 3 vitórias seguidas e tal, só que voltou a perder de novo. Já são o quê? 3, 4 derrotas seguidas? 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas novamente. E o 13, assim, se você for ver por pontuação, até se complicou um pouquinho mais, porque o Ferroviário ganhou. O Santa Cruz perdeu, foi perder logo agora, para que complica mais ainda a vida do 13, né? Mas ainda assim é uma pontuação que você vê ali, se não me engano, de 3 pontos, não fica tão distante assim. Só que você vê o desempenho do 13, como é que você confia que esse time vai brigar nessa parte da tabela para se classificar? Eu não consigo ver essa esperança assim no torcedor do 13 e vamos ver como é que vai ser com mais um treinador, né? Mais um treinador que o 13 vai contratar agora na Série D, a gente ainda não sabe qual vai ser, mas tá a esperar fazer um milagre, né? Tem rumores. O 13 que estava no G4 do grupo A3 da Série D e hoje se encontra na 6ª posição com 9 pontos e vê até o Santa Cruz de Natal, que era lanterna até esses tempos, ultrapassar e... Até a derrota, até o Santa Cruz era a lanterna, até venceu o 13, né? O próprio 13. Exatamente. Lá em Goiânia. E aí agora o 13 ficando mais distante cada vez mais do G4. Hoje 9 pontos o 13 tem e o Ferroviário, que é o 4º colocado, o primeiro ali do G4, com 12. Então são 3 pontos de distância. Vai complicando cada vez mais a vida do Galo Borborema. Mas e essa demissão, Ítalo, de Marcelo Villar? O que é que você acha que foi justa, que chegou o tempo de Villar realmente? O problema é o treinador, é o elenco que foi mal montado? Qual a sua opinião? Cara, primeiramente, antes de falar de Marcelo Villar, lamentar que a gente perdeu em campo, né?
e perdemos o clássico do São João, Caruaru Campina. O 13 perdeu os 2 jogos. Contra o Conseguiu Central. perder na ida e na volta. Na ida e na volta. Mas enfim, referente a Marcelo Vilar, cara. O problema, o 13, a gente tá em junho. Dia da gravação, dia 9 de junho. O 13 está indo pro quinto técnico. Quinto técnico. Como é que a gente pode falar que a culpa é de um treinador, se o time, a média, pelo que o Quaresma falou aqui no off, são 4 jogos por treinador? Não dá. Não dá, cara. Já foi Renatinho Potiguar, Marcelo Martelotti. Só trazer os números de 2025 pra galera. Traz. São 3 competições, 21 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. 24 gols marcados, 23 sofridos e 5 técnicos. Assim, é um ano não bom do 13. Como eu falei, é uma média de 4 jogos por treinador. Enfim, continue seu raciocínio. Mas Cara, são números assim muito abaixo do 13. Já foi Renatinho Potiguar, Marcelo Martelotti, Felipe Surian, Marcelo Vilar e vai chegar o quinto agora, para tentar salvar. O problema é o treinador? O problema não é o treinador. O problema tá longe de ser o treinador. E eu também acho que o elenco do 13 não é um elenco para perder pro Santa Cruz de Natal, para perder pro Central de Caruaru 2 vezes. Uma por 3-0 em casa. Exatamente, cara. E aí a gente vê a coletiva da renúncia, do Bolinha, que renunciou e vai permanecer como presidente do 13 até a Decisão do o conselho marcar novas eleições, para não prejudicar o 13. Meu amigo, você já tá prejudicando. Como é que os jogadores do 13, como é que o Vilar vai blindar os jogadores? A gente sabe que Vilar conhece o 13, blindar um treinador cascudo. Vilar é um treinador que tem essa característica, né, de ser o paizão. Mas como é que vai blindar o elenco de tudo isso? Como é que vai blindar o elenco de uma diretoria que... Enfim. Eu acho que é muito na linha que você tá falando. Realmente são 5 treinadores, um elenco que desde o começo do ano a gente analisa e fala que não foi um elenco bem montado pro paraibano, pro ano de centenário, né, que os torcedores colocaram uma expectativa de que nesse ano especial de centenário a diretoria ia ter um cuidado melhor com o elenco, de ter contratações assim mais badaladas, né, de peso. Não foi isso que aconteceu, foi um elenco mal formado, um elenco curto, que até o ex-treinador agora, Vilar, falava que o elenco era curto e ia trabalhar com o que tinha em mãos. Então, assim, e ainda soma com tudo isso da renúncia de Bolinha, do fica, não fica de Bolinha. Cria-se um clima de centenário horrível, de velório no 13. É muito difícil, apesar de que Vilar tem essa característica de ser paizão, de blindar, de reunir. Pelas coletivas que ele dava, pra mim ficava muito claro que existia alguma coisa ali, sabe? Porque ele sempre falava, a diretoria disse que o elenco é esse, vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Então já deixa meio que, já joga uma responsabilidade pra diretoria, e aí junta com essa renúncia. Então, assim, é muito difícil realmente blindar, de separar as coisas, porque tá todo mundo envolvido ali. E esse novo treinador que chegar vai pegar, assim, uma bomba na mão. E pra conseguir controlar essa bomba, que deixar que não exploda e colocar o 13 pra próxima fase, eu acho que vai ser muito difícil. É uma luta, assim, um desafio muito gigante. Mas Cara, agora imagine um cenário aí. Chega alguém pra você, lhe entrega uma pedra, assim, um pedaço de pedra aqui, e diga, eu quero que você tire daqui 2 litros de leite. O que você ia dizer? Não tem como. Exatamente. É isso que o Bolinha, ele tá chegando pra cada treinador do 13 anos. Quero que você tire leite dessa pedra aqui. É isso que ele quer fazer, porque o time do 13 claramente não é do nível pra subir. Não e é. tem todas essas complicações da gestão dele, que a gente vem falando já há algum tempo. E você querer ficar trocando de treinador como se isso fosse resolver, não vai dar jeito, pô. Querer que chegue alguém aqui e comece a tirar leite da pedra. E essa questão da troca de treinador é o que eu sempre bato na tecla que sou contra, porque é a prova de uma gestão que, me desculpe, mas é amadora. Que acha que trocar treinador a cada 3 jogos, 4 jogos, vai resolver o problema. Só que o problema vem desde, do começo do ano, do paraibano, que foi muito mal montado o elenco,
muito mal gerido também. Enfim, é um problema que já vem muito de antes, que não tem como assim resolver trocando treinador a cada 4 jogos. Aí vai chegar o novo treinador agora. Aí se nos próximos 3 jogos ele perde também. Perdeu os próximos 3 jogos. Vai mandar embora também? Sabe o que vai acontecer? Vai deixar vir um 6º treinador no ano? Vai acontecer isso. Vai acontecer o seguinte. Vai chegar um novo treinador. O time vai vencer 1 a 2 partidas para dar um gás. Para dar um gás. Porque, querendo ou não, esses jogadores do 13 são unidos. Só que União, infelizmente, chega uma hora que não dá, pô. Não resolve. Não dá, não tem como bater de frente com o Santa Cruz, com o América, sabe? E os últimos jogos do 13 na Série D são contra os principais times do grupo, sabe? Então, cara, eu não torço pro 13, todo mundo sabe meu time, mas eu tenho um carinho muito grande pelo 13. Mas, cara, você vê o trabalho que é feito. Aí o Marcos falou do elenco. E, Marcos, não sei se você chegou a ver a coletiva de Bolinha, quando ele foi explicar a renúncia. E meio que ele deu umas pontadas nos jogadores. Que ele contratou. Jogadores e torcida também. Sim. Bolinha também não se ajuda, né? Sim, ele falou, não, é porque a gente contratou destaques. O Dione e o Cal foram campeões da Série C com Volta Redonda. Trouxemos um zagueiro que foi destaque no Remo. Trouxemos jogadores que foram destaque no Campeonato Paraibano e eles não estão rendendo. Como é que você vai blindar um elenco você falando essas atrocidades? É difícil. E o Bolinha ele tem um problema muito. Eu acho que o Bolinha ele é um bom administrador. Porém, tratando de futebol, ele é péssimo. Ele é péssimo e ele é pior ainda falando. Ele é pior ainda na parte de comunicação. Porque como é que ele já teve problema de falar que, entre aspas, né, a torcida tinha que salvar o 13, a torcida era responsável pela situação do 13, enfim. Falou das vaias da torcida também. Isso, que... falou do número de sócios. Falou do número de sócios. Falou que Centenário era um ano comum. Cara, e agora fala essa questão dos jogadores. Aí vai nessa mesma coletiva, tem uma fala polêmica dizendo que os xingamentos direcionados a ele eram comparáveis ou até piores do que racismo. Gente... Nossa, isso aí foi absurdo. Gente, pelo amor de Deus. Absurdo essa. Pelo amor de Deus. O Bolinha, ele tem mérito no início da gestão dele, ganhou um paraibano, ele deu o calendário de novo pro 13, o 13, de forma administrativa, estava dando passos, pequenos passos, mas estava dando passos para se estruturar, porque antigamente o 13 estava largado por gestões anteriores. Bolinha, como um bom administrador que ele tentou, né, ajudar o 13 a andar. Segundo o próprio Bolinha, nessa mesma coletiva, falou que o 13, desde que do primeiro mês de gestão dele, no 13 Futebol Clube, não teve um mês de salário atrasado. Essa informação eu não posso confirmar. Eu não tenho essa informação. Mas foi o que o próprio Bolinha falou. Caso queiram ver, tá no próprio canal no YouTube do 13, o 13 TV. TV 13. Não lembro qual é a ordem. Mas enfim, está lá. Tudo que eu estou falando aqui é que o próprio presidente do 13 falou. É verdade? Não dá para confiar nas palavras do Bolinha. Não dá. E hoje o 13 está numa situação lamentável. O 13, em pleno centenário, o centenário do 13 é um fiasco por conta da sua gestão, Bolinha. Porque o 13 vai ficar sem calendário ano que vem. Porque a chance de se classificar é só um milagre. Só se você conseguir convencer o Jürgen Klopp a treinar o 13 e fazer o 13 virar uma potência na D. Porque da forma que está, é muito improvável que o 13 vai se classificar. E desta forma, os dois times de Campina ano que vem vão ficar sem calendário. O Campinense e o 13. Algo que é inimaginável quando a gente fala de futebol paraibano. E assim o 13 vai se afundando, se apequenando. Se apequenando não, porque o 13 é gigante. Mas vai caindo no buraco, no fundo do poço. No limbo. No limbo. Que não é o lugar do 13, do Campinense, do Alto Esporte. E é triste a gente estar aqui no podcast defendendo o futebol paraibano e ver essas gestões medíocres que tem aqui
A exemplo da sua gestão, Bolinha. A sua gestão é medíocre. Que tratou o futebol do 13 como se fosse, não sei, Qualquer coisa. qualquer coisa. É só isso que eu tinha falado do 13. Bom, Então toma água aí agora. Toma água aí enquanto eu vou puxando aqui sobre a sequência do 13. porque- ótima análise de Ítalo. Acho que foi muito bem precisa. Falou, acho que as coisas corretas que realmente aconteceram com o 13. E a gente fez o projeto para justamente dar o valor que tem que ser dado para o futebol paraibano, mas infelizmente existem pessoas que são muito maiores que a gente, com muito mais dinheiro, que mandam nessas equipes e E que usam- não tem tanta competência. Exatamente, que usam essas equipes para fazer tudo que Ítalo falou agora, uma gestão horrível de bolinha, né? Eu tô puxando aqui novamente nas engrenagens do site da CBF para pegar a sequência do 13 agora na Série D. Deixa eu só esperar a carregando sequência tudo. do 13 é o Santa Cruz de Natal em casa, No Amigão. no Amigão, depois enfrenta o Ferroviário fora de casa. E depois dessa partida pega o Horizonte em casa de novo. E aí o Souza, o clássico paraibano, lá em Souza também. Se você for ver, ele vai pegar esses jogos que não são contra os melhores times, mas são times que estão ali no mesmo nível do 13, digamos assim, nesse campeonato. O Ferroviário talvez um pouco acima. O 13 ele vai ter esses jogos mais equilibrados antes de enfrentar América e Santa Cruz, que ele pelo menos deu essa sorte, né? De pegar o Santa Cruz e o América logo nas primeiras rodadas e depois pegar nas últimas, né? Por conta do chaveamento espelhado. Ele pode dar uma sorte, tipo assim, ganhar um jogo ali, um jogo aqui entre esses mais equilibrados, chegar nas últimas 2 rodadas com América e Santa Cruz já classificados. Sim. Então, assim, não dizendo que eles entregariam o jogo, mas de que eles entrariam com outro foco, né? Até porque quando muda pro mata-mata é outro campeonato. Sim. Então o 13 ele pode dar essa sorte ainda. Só que é isso. O 13 muito provavelmente vai ter que contar com a sorte nessa reta final, porque se você for olhar por desempenho do time, não tá passando nenhuma confiança de que isso vai acontecer. O 13 enfrenta o Santa Cruz de Natal, que tá em quinto. Com 1 ponto à frente ao 13. Então o 13 fora de casa, né? O 13 pode vencer e diminuir mais ainda a distância e passar o Santa Cruz de Natal. Depois, enfrenta o Ferroviário. Desculpa, pega o Santa Cruz de Natal em casa, na verdade. Então pode muito bem vencer o Santa Cruz de Natal e passar e ficar mais próximo ali do G4. Depois, enfrenta o Ferroviário, que aí já está em quarto. Então são dois jogos que é de extrema importância para o 13, que são confrontos diretos. O sexto colocado, que é o 13, enfrentando o quinto e depois o quarto. Inclusive, eu queria fazer uma correção aqui, porque eu disse que Santa Cruz e América são os 2 melhores. Neste momento, não, porque o América ainda joga contra o Souza. Vamos falar sobre isso aqui, Sim, né? Sim. Mas nesse momento, Central e o Santa Cruz em primeiro, o Central em segundo e o América em terceiro. O América, se vencer o Souza, vai igualar a pontuação do Central de Caruaru. Mas enfim, o 13 enfrenta o quinto colocado Santa Cruz, depois enfrenta o quarto colocado Ferroviário. E aí, esses 2 jogos, na minha opinião, são fundamentais para o 13 pensar em passar de fase. Se conseguir pontuar, vencer e pelo menos empatar contra o Ferroviário, acho que já seria de bom tamanho, porque depois já enfrenta o Horizonte e o Souza, que são as 2 equipes na parte de baixo da tabela, que são o 7º e o 8º, o Horizonte em 7º com 7 pontos e o Souza ali com 4 e um pouco mais afastado. E aí depois começa a pedreira que Marcos falou, que é o América de Natal e o Santa Cruz na última rodada. Que talvez ele pode dar essa sorte, né? Exatamente. Então assim, a gente fala que o 13 está numa situação muito difícil, está, mas que ainda é possível. Porque aquilo, pela pontuação, o time tá totalmente vivo. Exatamente. A questão é outra, a questão né? da Série D, da primeira fase, é tudo aquilo. É uma montanha russa. Do nada você tá lá em cima, depois tá lá embaixo, mas depois também pode estar lá em cima. Cara, O problema é que o 13 nunca convenceu em nenhum momento. 13 essa não- Série D. exatamente. O 13 não consegue marcar gol, gente. O 13, das 64 equipes da Série D, 61 tem ataques melhores que o 13. Sim. O 13 tem 3 gols em 8 jogos. Ontem, a melhor chance do 13 foi uma bola na trave do Juninho. E foi só. O 13 só teve isso no jogo todo. O 13 não consegue marcar gols. O último gol do 13 foi contra quem? Contra o Ferroviário? Rapaz, deve ter sido, né? Porque contra o Santa Cruz não fez gol. Tô aqui com a tabela. Foi contra o Ferroviário. Foi. O último gol foi contra o Ferroviário. Depois pegou o Santa Cruz de Natal, perdeu de 1-0. Pegou o Central, Gol perdeu... do Cal, não foi? Contra o Ferroviário? Isso.
Pegou o Central, 3x0 pro Central, e aí enfrenta o Central mais uma vez e perde. O 13 tem 3 1 a 0. gols no campeonato. Um gol contra o Souza, na vitória contra o Souza, certo? Correto? Um gol contra o Horizonte de Pipico e um gol do Cal contra o Ferroviário. E é isso. Realmente é como o Marcos falou, o 13 nessa campanha, acho que também até no Paraíba, nesse ano de 2025, no Centenário, em nenhum momento convenceu de que agora o 13 vai ter um futebol bom, um treinador que consiga. Surian era esse nome, né? Tava fazendo ali, fez 2 jogos, 2 vitórias, depois largou o time assim. Mas mesmo nessas vitórias pra ainda ganhar havia dinheiro. muitas críticas. Mas pelo menos estava marcando gols e vencendo, né? Pelo menos isso. Vilar também ganhou o primeiro, né? Mas enfim, acho que é muito pouco pro 13. Vamos ver a última coletiva de Marcelo Vilar pela equipe do 13 e depois entrar no debate sobre o Botafogo da Paraíba. Viemos para cá com uma estratégia bem definida. Eu achei que o time no primeiro tempo realmente se ouve muito bem. Mas aquele gol, ao apagar das luzes do primeiro tempo, né, fez com que eu tivesse que mudar um pouco a estratégia. Os atletas que entraram não conseguiram, na verdade, dar o mesmo ritmo do primeiro tempo, né? Então, assim, a gente queria muito a vitória, veio em busca dessa vitória aqui, mas, infelizmente, mais uma vez, nós tropeçamos nas nossas deficiências, onde a gente precisa ter uma postura ainda mais agressiva e a gente vai escolher dentro do elenco que a gente tem esses jogadores, né? Infelizmente, a gente ainda está conhecendo alguns jogadores, a gente fez as substituições para tornar o time mais ofensivo, entretanto, não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, nós vamos fazer a avaliação agora já, quando terminar o jogo, a gente vai assistir o jogo, analisar o que vai acontecer para o próximo jogo, porque realmente a gente precisa produzir mais. Já são alguns jogos sem marcar gols, mesmo o time jogando, criando oportunidades. Vou esperar que isso se resolva a partir da próxima rodada. E essa foi a última coletiva, né, de Vilar pelo 13. Falou ali por cima sobre o jogo. Mais uma vez, toda coletiva de treinador é isso. Parece que os treinadores daqui da Paraíba vê outro jogo em relação a gente. Mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês sobre as últimas palavras de Vilar como treinador do 13. Então, quiser ir primeiro? Cara, o que ele falou é correto. O elenco é curto. Ele estava conhecendo o elenco ainda, mas não deu tempo. A diretoria, Bolinha, não deixou ele conhecer o elenco. Demitiram com 4 jogos. Não, falam que foi em comum acordo só para ter aquele lance, né? Porque Sim. a CBF não deixa demitir mais de 3 treinadores, 2 treinadores, enfim, no mesmo campeonato. Mas, cara, realmente a situação dessa demissão é totalmente equivocada. Foi o que ele disse durante todas as coletivas, né, praticamente, que Não tem elenco. que o elenco é esse, ele tem que trabalhar com isso, só que, o que eu falei, da pedra e do leite, né? Você não vai conseguir tirar grandes coisas de um elenco que claramente não está entregando. E para finalizar sobre esse jogo, tenho algo a dizer, porque é algo envolvendo CBF. Porque o nosso produtor ali tá chiando aí, mas eu vou falar. Porque quem viu o jogo, quem acompanhou o jogo na Central TV, sabe que estava inassistível a partida. Não dava pra assistir. Parecia que a gente tava vendo foto. Porque travava e era... E travava, e caía, e voltava sem som, sem narração. E eu digo que eu não culpo nem um pouco o Central por Com isso. certeza. Porque o Central, claramente, ele não tem as condições financeiras de realizar uma transmissão de uma partida de YouTube, né, e tal. É até bacana o respeito que o Central tem pelo jogo, né? Sim, Tem só que tá que- transmitindo. E com sua torcida, pra torcida ter um meio de assistir, né? Só Tanto que do 13 como do Central. A CBF, ela proibiu todos os clubes da Série D de vender os direitos de transmissão, forçando todos. Vai ter jogo, sabe, quer que seja Se transmitido? Você que tem que transmitir. É o time que tem que transmitir no canal oficial do clube. Se não tiver outro jeito, não vai ter transmissão, porque você não pode vender os direitos de transmissão. A gente tinha já negociações, né? O 13, inclusive, tinha as negociações com o Canal Gold, também tinha essa negociação com o Souza e tal. Não sei como estava em outros times, mas com certeza havia também em Sim.
outras equipes da competição. Só que a CBF proibiu tudo. Inicialmente deixou sem transmissão nenhuma. E depois apenas dessa maneira de que o clube tem que transmitir no canal oficial. E a justificativa era porque a CBF estava fechando um acordo para transmitir. Já o estava campeonato muito bem inteiro, avançado sabe? o acordo, por isso que não deixou. Mas, enfim, cadê? Cadê? Não tem, né? Já estamos no segundo turno da primeira fase. Cadê a transmissão da Série D que a CBF prometeu? Não tem. Então você força os times a fazer essa transmissão. Até um gasto também. Até um gasto de fazer essa transmissão de se vira com a estrutura que você tiver aí, você tem que transmitir, que gera essa transmissão de baixa qualidade. Foi o que a gente viu na Central TV. É uma negligência, assim, tanto com a Série C também, com a Série D, com a Série A. Enfim, a CBF parece que não liga mais pro futebol. E novamente eu digo, eu não tá tô nem culpando os profissionais da Central TV, a equipe da Central TV, porque eu entendo, o clube não tem um orçamento para realizar uma transmissão desse jeito. Só que a CBF forçou, se for para ter transmissão, tem que ser desse jeito, enquanto que nós queremos que seja assim. Bom. Não só pra concluir essa questão da CBF, não só transmissão, né? Não tem placa de publicidade, não tem totem, não tem patrocínio. Sabe, a Série D tá largada. É várzea. A Série D tá largada. Acabou total. No jogo Santa Cruz, Marcos sabe o que eu tô falando? No jogo Santa Cruz de Natal e 13, cara, só tinha a gente e o pessoal da assessoria do 13, o pessoal de Paraíba e só. E tipo assim, a gente tinha que se esquivar Das pra não bolas levar uma chegando. bolada, porque não tinha placa de publicidade. Sabe? Não tinha placa de publicidade, não tinha estrutura pra ter um jogo de futebol. Parecia que eu tava vendo Uma pelada. uma pelada, um literalmente. amistoso. Literalmente, porque realmente desvaloriza muito a competição. E infelizmente faz alguns anos já que esse é o padrão de Série D e Série C, enfim. Agora deixando de lado agora um pouco o 13 e agora falar do Botafogo da Paraíba, que tá movimentando bastante o mercado, recebeu uma semana de muitas folgas, já saiu inclusive o calendário dessa semana, agora normalmente com treino todos os dias, inclusive até no dia do jogo vai ter treino, mas só para os atletas não relacionados. Mas falar um pouco agora do mercado da bola de transferência, o Botafogo fechou já com 5 atletas, vamos na ordem... De séries A e B? Não, infelizmente. Alexandre promete. Galo prometeu, falou que ia trazer jogadores de nível Série B, Série A. Por enquanto não é isso que chega na maravilha do contorno. Eu pensei, da forma que o Galo tava falando, pensei que o De Rascaeta ia Mas pousar, enfim, mano. vou começar falando em ordem cronológica. O primeiro, Felipe Borges, lateral esquerdo que chega do São José, 25 anos, tem um acesso pelo Juventude para a Série A, tem um acesso pelo Vitória em 2023 também para a Série A, mas adivinha quantos jogos ele fez tanto na Série B de 2020 com o Juventude, tanto na Série B de 2023 com o Vitória. Quantos jogos? Exatamente. Eu não vou saber o número exato. O mas- nosso produtor ali tá dando uma de que foi 0. 0. Fez um jogo pelo Juventude contra o CRB. Mas enfim, né? Chega aí pra, na minha opinião, ser um reserva de Evandro, já que Sid Clay, acho que a gente não precisa nem mais contar com o Sid Clay. Hoje treina separado do restante do grupo. Não chegou fisicamente. Eu criei particularmente uma expectativa alta nele. Mas não entregou. Fez alguns bons jogos no começo, quando chegou, mas muitas lesões, fisicamente mal. E hoje Ele precisava contratar um lateral, né? e hoje chega separado. Mas o que vocês acham de Felipe Borges pra... Bem, Não derrube, não. Segura aí o microfone. eu acho que Felipe Borges não é a solução pro programa do Botafogo. Mas pra lateral Eu esquerda. acredito que ele foi contratado Não. pra compor elenco ali na lateral esquerda do Botafogo. Tem visto que o Sid Clay tá mal, mas eu acredito que o Botafogo precisava nesse setor de um cara pra chegar e ser titular. Exatamente. Cara, alguém aqui, nós três, pessoal da produção, alguém confia no Evandro pra ser titular do Botafogo no quadrangular? Assim, a minha opinião é que Evandro, assim... As duas laterais, na verdade, do Botafogo. Tanto o Evandro e, na minha opinião, o Eric, que deveria ser titular, não são jogadores que realmente consigam aguentar uma Série C em alto nível, assim. São jogadores para ser banco. E aí o Botafogo deveria, com seu dever, chegar e contratar 2 laterais que realmente deem segurança, né, pro setor defensivo Sim. do Belo. Não foi o caso por enquanto. Eu acho que a comissão técnica e a SAF, o Galo, o Fausto, confiam em Evandro para ser o titular da posição e pensaram em contratar um reserva, que foi o Felipe Borges. Chega por empréstimo, inclusive. Tava no Marcelo Dias, voltou pro São José e agora mais uma vez emprestado agora pro Botafogo da Paraíba.
Passando agora pra zaga, achei que vocês iam comentar mais sobre o Felipe Não Borges. tem muito o que comentar É, sobre o né? Felipe Borges, né? Passando agora pra zaga, 2 reforços, foi o Léo Santos, que chega do futebol tailandês, inclusive um peculiar também, um asterisco bem forte, na verdade, que tá há mais de um ano sem entrar em um jogo oficial, porque teve uma lesão grave no joelho, o ligamento cruzado anterior, tá um ano afastado sem jogar e chega ao Botafogo da Paraíba. E o Andrés Robles foi apresentado hoje na segunda-feira, dia 9 de junho. Andrés Robles é chileno, 31 anos, estava no Água Santa, disputando na Série D também, mas sendo reserva do Água Santa. E agora Também chega, não empolga, né, o Robles. e chega pra reforçar a defesa do Botafogo. E esses dois zagueiros, o que, é que vocês acham? Léo Santos, vindo de uma lesão de ligamento, e Andrés Robles, reserva do Água Santa O na Léo Série D. Santos, ele é um jogador que, nas condições ideais, ele acredita que ele ainda seria coerente com o que o Botafogo disse que queria buscar, né? Porque ele estava há 2 anos atuando na Tailândia agora, mas nos últimos anos dele no Brasil, ele atuou na Série B, né? Pelo Cruzeiro e pelo Ituano. Sim. Ele atuou na Série B do Campeonato Brasileiro, variou entre reserva e titular. É um reforço que é mais coerente com o que o Botafogo pretendia trazer nessa janela. Só que você tem um fato que não pode nem um pouco ser ignorado, que é uma lesão de LCA que ele já está há um bom tempo sem entrar em campo. Aí fica a dúvida, ele vai conseguir entrar em campo com o Botafogo? Quando ele entrar em campo, ele vai estar no ritmo certo para manter um nível de atuação bom, positivo? Eu acho que se ele chegasse nas condições de 2021, que fazem 4 anos já, é Sim. importante ressaltar, seria um ótimo reforço. Cruzeiro, Ituano, Série B, não tinha atuado. Atuou na Série C pelo Ituano, mas acho que em 2019 ou foi 2020, não me recordo Seria um agora. reforço condizente com o que Seria um o- reforço legal, mas isso há 4 anos atrás. Hoje, jogando no futebol tailandês, que na minha opinião é um nível abaixo de Série C do brasileiro, e ainda mais com esse asterisco que é a lesão no joelho, é um zagueiro que chega assim, na minha opinião, Renier e Lomar são jogadores muito melhores que Léo Santos. Inclusive, acho que vou dar a opinião primeiro de Ítalo e aí eu informo a galera sobre o Renier. Não, eu vou pedir que você fale a notícia primeiro, porque meu comentário é em base nisso. Então vamos aproveitar e escutar um pouquinho o Fausto, que deu coletiva hoje junto com a apresentação do zagueiro Andrés Robles. Só E falou- contextualizar que Fausto é o diretor, né? Que comanda o futebol do Botafogo. Sim, isso. E falou um pouco sobre a situação do zagueiro Renier, que é um dos capitães desse elenco aí do Botafogo da Paraíba. Como é que tá hoje a situação do Renier? Ele tá integrado ao grupo ainda? Ele tá treinando separado? Como é que tá a situação dele? Não, o Renier treina, tá treinando com a gente. A gente tem um grupo que está liberado para mercado e o Renier, se receber alguma proposta, ele está liberado para abrir negociação, mas tá com a gente. É isso, né? Acho que com essas palavras de Fausto, muito difícil a permanência do zagueiro Renier, que na minha opinião é uma perda muito grave. Para mim, a dupla de zaga titular é Renier e Lomar, com muita qualidade. E pelo andar da carruagem, acho que a confiança da diretoria é em Léo Santos e Andrés Vai ter Robles. que confiar no Léo Santos, que tá há um bom tempo sem atuar. Cara, isso não. Eu ia falar que não faz sentido. Não faz o menor sentido você liberar o capitão do time, que, enfim, chegou a 52 jogos para o Botafogo, 53, passou na marca dos 50. A torcida, querendo ou não, gosta dele. Sim. E aí você libera entre aspas, né? Coloca ele Como negociável. Como negociável. Aí você traz um zagueiro que é reserva do Água Santa na Série D e um zagueiro que tá um ano parado e jogava no futebol tailandês. Cara, isso não faz sentido, cara. Isso não faz sentido. Assim, eu acho que o Renier ele não é inegociável, não. Se chegar com um bom valor, o Botafogo ele com vai certeza, vender. com lógico. certeza. Só que o Botafogo tem que se ligar na reposição. A reposição tem que chegar à altura e até mesmo para melhorar a posição. O Botafogo ele não tá podendo brincar nesse momento para ficar apostando como tá apostando no Léo Santos, por exemplo, que é um jogador que tá há mais de anos sem atuar. Cara, o Andrés Robles, ele era reserva do Água Santa na Série D. O que é que ele vai agregar? Ele pode chegar e jogar muito, queimar nossa língua. Mas qual que é o sentido hoje dessa não tem contratação? sentido, não tem o menor sentido a contratação do Andrés Robles. Não faz sentido. Só para compor elenco, tudo bem, eu já acho um erro. Botafogo, se quiser compor elenco, tem que pegar jogador que seja titular
destaque na Série D. Ou se não, um jogador que jogue a Série C. Não faz o menor sentido contratar ele. Faz o menor sentido contratar o Léo Santos também. Pra mim, pra dispensar o Renier e trazer esses dois caras, era pra manter o Renier. Botava Renier e Lomar. Precisa de um reforço na zaga? Precisa. Mas não vai ser esses caras que vão chegar pra ser titular no Botafogo. O Botafogo tem que brigar pra subir. O Botafogo tem que brigar pra talvez até ser campeão da Série C, por que não? E Pelo investimento, a gente fala que o Botafogo Sim. tem uma das folhas mais altas da Série C e tá lá pra baixo, né? não dá pra imaginar o Botafogo subindo pra Série B com o Léo Santos e Roubos na zaga. Não, Robles. e a defesa do Botafogo, né, que no começo do ano teve ali um destaque, que era um time que não sofria gols, mas hoje, praticamente todo jogo o Botafogo tá sofrendo gol. Então, em vez de reforçar mais ainda com nomes de destaque, o Botafogo resolve trazer dois nomes que são bem contestáveis e ainda liberar o seu principal, na minha opinião, o principal nome da defesa do Botafogo, que é o Renier. Mas enfim, continuando na nossa lista aqui das contratações, logo após o anúncio dos zagueiros, veio o Caio Garcia, volante, de apenas 21 anos, empréstimo, que é do Flamengo do Rio de Janeiro, isso mesmo. Era da base do Flamengo, disputou a Libertadores Sub-20, foi campeão, disputou também o Mundial de Clubes Sub-20, que é o Intercontinental, foi campeão também, sempre sendo titular na base. Na verdade, alternou entre reserva e titular. Fez gol na final contra o Olympiacos, o gol de empate. Depois desse momento no Mundial, ele integrou ao grupo de profissionais do Flamengo, mas não estava sendo aproveitado. Jogou apenas um jogo que foi no Carioca, no começo do Carioca, sim, né? Que aproveitou o grupo de sub-20, ou então de jogadores que não estavam sendo aproveitados. Fez uma partida, mas estava na lista de negociáveis do Flamengo e agora chega o Botafogo para ser pro empréstimo, para ser uma opção ali na lista de volantes do elenco. Eu acho que Esse já é um movimento que tem dado mais certo, né? Você contratar um jogador jovem ali por empréstimo, sim, de um clube de Série A, o Flamengo que tem o melhor elenco da América do Sul. E eu acho que só o fato dele treinar junto com atletas de alto nível, né? Arrascaeta, Gerson, Pulgar, Alan, que são nomes da posição ali, e ainda mais com o Felipe Luiz, eu acho que já dá uma carga pra ele. E vai chegar querendo comer a bola, porque é um jogador jovem, precisa se mostrar ainda na carreira, exatamente, então ele vai chegar com uma vontade enorme de querer jogar, né? Eu sei que também aqueles vídeos de highlights não são muito parâmetros. Engano, viu? Engano, mas eu assisti, rapaz, me enganou, viu? Me enganou, assim, o menino tem um pouco de qualidade, sim. É uma vez que você for ver recentemente, até na Paraíba, você teve, por exemplo, ano passado, o 13 contratou o Thiaguinho, que foi o grande destaque do time na Série D. Sim. O Botafogo recentemente teve o Gustavo Coutinho, que foi um dos principais atacantes que passaram pelo Botafogo recentemente. Ele foi contratado por empréstimo do Fortaleza. Inclusive até acabou saindo no meio do ano, porque ele era tão bom que o Sport chegou com uma proposta para contratar ele. Sim. Mas é um jogador que jogou muito enquanto esteve no Botafogo. É Eu um acho- movimento que tem dado certo em vários contextos, né? Eu Você acho, contratar esses jovens. eu acho que o contexto do Thiaguinho e do Caio é um pouco diferente. O Caio ele não tinha um destaque que o Thiaguinho tinha. Inclusive, o Caio não era titular da equipe dele, do Sub-20. Chegou a subir, mas não foi aproveitado pelo Felipe Luiz, estava escanteado. Já o Thiaguinho, ele era... O Thiaguinho era um destaque. Não acho que o Thiaguinho era tanto destaque assim, não. O Da base do Thiaguinho era Flamengo. destaque Entre a base do Flamengo? Na base do Flamengo. Não, acho chegou que a tinha subir, chegou a subir. Não, assim, o Thiaguinho, ele era um jogador que ele não jogava mal, assim, mas da base do Flamengo tem muito nome grande que é ali. Tinha Matheus Gonçalves, Matheus França. Na geração dele, ele era Sabe, você titular. dizer Ele era que- titular da equipe. Não, tudo bem, mas eu não acho que ele era um dos destaques da base do Flamengo. Era destaque do base do Flamengo. Eu não acho que seria. Não era no destaque nível do Matheus França, Matheus Gonçalves. Mas ele tinha um certo destaque. Não, É porque isso é aí, isso, porque é pra isso ser aí. destaque da base do Flamengo, você tá falando de um jogador que vai ser vendido pra Europa por milhões. Não entende? nesse nível. Não, mas porque nesse nível. quando alguém fala de destaque da base do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, São Paulo, eu entendo isso. Estevão, Não. Kevin, etc. O etc. Thiaguinho, ele era titular dessa geração, entendeu? Era titular na posição dele nessa geração, do Matheus França, do Matheus Gonçalves, acho que até enfim, um atacante que subiu, marcou gol e depois foi vendido. Se não me engano, o Muniz. Não sei se era ele era da base do Muniz. Ele era da base do Flamengo. Mas era nessa época... Não, da geração do Muniz, não sei. Mas enfim, mas o Thiaguinho, ele era titular. Ele era titular desse elenco do Flamengo. Um dos destaques, não do nível do Matheus Gonçalves, do Matheus França, mas ele tinha um certo destaque sim.
E o Caio, ele não tem esse destaque todo. Lógico, são posições diferentes, mas o Thiaguinho, ele chegou no 13, ele inclusive ele foi comprado do Flamengo, pro Flamengo no caso, vindo do Náutico. Sim, mas é porque justamente o Thiaguinho, pra mim, foi um movimento muito acertado, porque ele é um jogador que já tinha um destaque em Série C, entende? Mas pra mim, o Caio, pra mim, ele é um jogador que tem total capacidade de mostrar nesse nível de Série C, porque a gente sabe que é muito inferior ao nível de Série A. Apesar obviamente. de ser destaque ou não da base do Flamengo, eu acho que o Caio Garcia chega em uma posição que tem muitos nomes. Tem Gama, tem Thalisson, tem JP Zep, tem Igor Maduro. Enfim, já são 4 nomes que eu falei Ele aqui. pode chegar pra somar nisso. Chega pra somar. E se mostrar nos treinos, mostrar nos jogos que tem condições de pegar a vaga ali do Thalisson, pegar a vaga de Gama e deixar o Thalisson como um 5, porque, lembrando, o Caio Garcia é um camisa 8. Ele não vai ser aquele volantão que fica na frente da defesa, não. É um menino que joga mais pra frente, com mais aquela ginga de um camisa 8 que quebra as linhas. Caio Garcia chega pra isso. Não é a posição de 5 que fica na frente da defesa. Então, ele pode ir pegar o lugar de Thalisson ou de Gama. Gama que não vem fazendo uma Série C boa. O Thalisson até tá ali nos seus limites, mas tá jogando regularmente. O Gama que tá mais abaixo. Mas eu acho que o Caio pode mostrar, assim, nos treinamentos, nos jogos. E se mostrar, acho que ganha titularidade. Chega pra Sim, somar um jogador o elenco. jovem que ele chega por empréstimo, ele vai chegar sempre com muita vontade de jogar. Exatamente. E ainda mais chegando, saindo de um Flamengo, né? Porque, vamos supor, ele tá no Flamengo, aí chega no Botafogo, faz uma Série C assim muito boa, ele volta pro Flamengo com mercado pra Série B, pra Série A, né? Enfim. Então, acho que Marcos realmente acertou nesse ponto de que chega com muita vontade. 21 anos apenas, de empréstimo, acho que chega com muita vontade mesmo pra mostrar seu futebol. Ele marcou gol, inclusive, na final do Mundial Sub-20. Contra o Olympiacos. Contra o sim. Olympiacos. O de empate, foi o que eu falei apresentando. Ele fez o gol de empate, e aí subiu, mas não foi aproveitado pelo Flamengo, e agora chega ao Botafogo. Enfim, dando continuidade agora, por último, o João Diogo, né? Atacante de 26 anos, que chega do Santa Cruz. A carreira do João Diogo, ele jogou no Santa Cruz em 2024, fez o Pernambucano por lá, não jogou muito bem, sai do Santa Cruz, vai pro São Bernardo disputar a Série C de 2024, faz apenas um gol na Série C nesse ano, e aí vem disputar o Campeonato Mineiro em 2025 pelo Betim, é destaque pelo Betim, faz 3 gols e dá uma assistência, e aí com esse destaque o Santa Cruz resolve pegar ele mais uma vez, contratar mais uma vez o João Diogo, mas não ganhou nenhuma oportunidade pelo Santa Cruz em 2025, não entrou em campo pela Série D com Marcelo Cabo. O Botafogo viu uma oportunidade de mercado e trouxe o jogador, um ponta, que também acho que chega mais para compor o Ele é elenco um também, jogador né? que já mostrou sua capacidade em alguns momentos, só que, mais uma vez, você é um clube de Série C querendo subir para a Série B. Por que você vai ficar apostando em jogadores que estão encostados na Série D? Pra mim, não tem lógica esse movimento que o Botafogo tá fazendo nesses jogadores. Porque eles podem mostrar, eles já mostraram alguma coisa. Eles podem chegar no Botafogo e jogar bem. Só que você tá correndo um risco imenso trazendo esses caras. Esses 3 gols que ele fez no Betim, eu tava dando uma olhada, foram 3 gols e uma assistência. Desses 3 gols, 2 foram de pênalti e um foi uma jogada bem assim, diferente e tal, mais na raça, e fez o gol. Realmente, como o Marcos falou, acho que é um jogador não é nível... João Diogo, que tem um apelido de Coringa. Não é um jogador que chega pra, sabe, ser titular do Botafogo. Eu vejo o Silvinho muito mais à frente dele, eu vejo o Guilherme Santos à frente, eu vejo o Honório na frente dele. Então acho que é mais um nome... também teve, importante falar, o Gustavo Ramos deixou o Botafogo da Paraíba, né? Ele tava no elenco, não jogou nessa Série C. Já tava encostado ali. Já tava né? encostado, então acho que, na minha visão, pode ser que o João Diogo chegue pra Somar. chegar no lugar do Gustavo Mais Ramos. uma vez, a gente fala aqui de jogador que vai chegar pra compor o compor o elenco. elenco, Como é que você vai compor um elenco que é fraco, que claramente tá ali perto da zona de rebaixamento? Exatamente. Então acho que o João Diogo chega também para ser opção, nada que mude o patamar do elenco do Botafogo, mais uma vez. Reforçando, o Alexandre Galo falou que queria jogadores que chegassem para ser titulares do Botafogo da Paraíba, que vestisse a camisa, que fosse nível Série A, Série B, mas esses 5 nomes que a gente falou aqui, nenhum deles, na minha visão, chega como status de titular do Botafogo. Acho que os 11 iniciais que jogam hoje com o Márcio Fernandes, todos são melhores que esses 5 aqui. E por enquanto, esses primeiros meses de SAF são primeiros meses muito assim decepcionantes mesmo, que prometeu uma administração profissional, que ia chegar
com revoluções, nada disso. Como a imprensa fala, que nosso colega Ellison Silva da Rádio Pop fala muito, tá sendo uma gestão nível Breno Moraes, mas só que dessa vez vestido de terno. Prometeu muito e até agora cumpriu nada, né? É isso que a gente espera, que a gente vê do Botafogo da Paraíba. A gente elogia muito os investimentos que têm sido feitos. A SAF do Botafogo, a gente realmente vê que eles estão comprometidos em investir. Investir na estrutura, reforma do CT, construção de hotel, ônibus, lounge. Tudo isso o Botafogo está investindo. Tudo extra-campo. Só que você tem que lembrar também que você tem que montar um time de futebol. Botafogo é um clube de futebol, ele tem que montar um time de futebol para disputar no campeonato e conseguir esse acesso para a Série B, que há tanto tempo a torcida está buscando. Eu acho que o grande problema foi prometer demais. Prometeu que ia disputar, que ia chegar na Série B. Prometeu que não vende mando de campo, que quem vende mando de campo é só time... que time grande não vende mando de campo. Prometeu que ia chegar a nível Série A, Série B, reforço Messi, Cristiano Ronaldo. Prometeu tudo. Aí na hora da prática, não cumpriu. Eu acho que esse é o grande problema, que criou-se uma expectativa muito grande nos torcedores, na imprensa, falou isso, falou aquilo, mas até agora não é isso que acontece no Botafogo da Paraíba nesse começo de SAF, né? Galo confundiu o Coringa que ele tinha que contratar. O de verdade tá indo pro Zenit, Galo, vai atrás. Enfim, e para finalizar esse assunto de Botafogo, tem 2 nomes que foram sondados, que interessam o Botafogo, é o Felipe Ferreira de Iago Sarinho. Iago Sarinho, isso. Iago Sarinho informou. Felipe Ferreira, meio campista que está na 2ª divisão da Tailândia, 31 anos, teve ali uma passagem pelo Vasco e pelo Botafogo. Mais um da Tailândia. Em 2019, 2020. Jogou muito tempo agora na Tailândia. Mas enfim, é um meia, não sei se também é outro que de nível. E além dele tem o Júnior Viçosa, 35 anos, está sendo ali destaque do Asa na Série D, fazendo alguns gols. Aí é um movimento que eu já vejo mais sentido. Mas porque assim, porque prometeu Série A e B. A gente vai criticar se bater nisso aqui, porque o que foi prometido foi isso. Mas se for para contratar de Série D, que não contrata um jogador que jogou um jogo em 7 partidas, né? Não vai contratar o cara que tá encostado no Santa Cruz. Vai contratar o cara que é destaque, pô. Sim. E o Viçosa, ele tá sendo esse destaque. Então, eu acredito que faz mais sentido a contratação dele do que os outros. O Felipe Ferreira ele fez a maior parte da sua carreira nesses últimos anos na Chapecoense. Disputou Série B, fez alguns gols. Até alguns golaços, eu tava vendo também os gols que ele fez pela Chapecoense. Fez alguns gols bonitos. Depois da Chapecoense, ele foi emprestado pro Santo André, disputar o Paulista. Do Santo André, ele volta pra Chape, mas já é dispensado e vai pro Náutico, disputou a Série C 2024 pelo Náutico, e aí não teve sucesso lá também, fez apenas 2 gols, e aí começa a sua carreira na Tailândia, que aí começa a fazer alguns golzinhos, mas também na 2ª divisão da Tailândia, né? Acho que é muito difícil fazer muitos gols lá pela Tailândia. Já o Júnior Viçosa tá há muito tempo também no Asa, desde 2020, se eu não me engano, fazendo os seus gols, tem 35 anos, mas eu já discordo um pouco de Marcos. Por essa visão, sim, beleza. Contratar jogadores que estão sendo destaques, pelo menos da Série D. Mas mais um atacante, acho que não é muito o que o Botafogo precisa. Poderia usar suas forças para contratar onde precisa, né? Um camisa 10, um meio campista, uns laterais, direito, esquerdo, trazer nomes que realmente fossem agregar mais, assim. Já no caso do João Viçosa, tem o Henrique Dourado, que já é um cara experiente, com uma idade avançada também, que já é parecido com a característica do Viçosa, mas eu acho que ainda é melhor o Dourado. E o Denilson, que já é um pouco mais novo, que também tem suas qualidades e é um bom reserva. Então acho que se o Viçosa chegasse, é só em caso de... Se o Denilson for sair ou o Dourado sair, o Denilson, né? também não tá rendendo. Mas aquilo, eu acho que não é isso. Pra compor elenco, você contratar um cara que tá sendo destaque na Série D, pra mim faz sentido. Ele pode até conseguir algum espaço ali, se o Botafogo quiser mudar o esquema, voltar aquele 4-4-2 e tal, porque o Denilson não está rendendo. Ou até pra ser a sombra de Dourado. É porque aqui, quando a gente tá avaliando os reforços e tem um monte de jogador que tá encostado na Série D, você vê um que tá sendo destaque na D, parece que é o melhor dos mundos, né? Mas eu acho que falta mais pro Botafogo. Não, com certeza. Falando do Felipe Ferreira, o ponto alto, o ápice da carreira dele foi em 2019, que ele jogou no Vasco da Gama na Série A. Chegou a ser titular em uma parte do tempo com o Luxemburgo. Ele é um meio campo, no caso, que ele tem uma ótima batida na bola. Ele canhoto. Ele é ótimo cobrador de falta. Ele tem um ótimo chute de média e longa distância. Um bom cruzamento também.
Lógico, tudo que eu tô falando isso é enquanto eu acompanhei ele no Brasil. Ele tá um tempo na Tailândia. Isso também, lembrando, 2019, né? Não, 2019, faz 6 anos. É. Mas se ele jogar, que ele jogou no Vasco da Gama, no Botafogo, ele tem uma passagem na Ferroviária foi até boa também. Vai somar muito. O problema é que faz 5, 6. Ele é um jogador de Série B ali, né? Sim. Disputou Cuiabá, ele jogou a Série B com Cuiabá. É a aí- mesma lógica ali do Léo Santos, né? Só que É. o fato dele estar nesse muito tempo. período na Tailândia. Jogou né? com o Botafogo a Série B também ali em 2021. O maior parte do tempo sendo no banco. Mas enfim, aí quando chega na Chapecoense, disputa também muito tempo a Série B. Aí vai pro Ferroviário, joga o Paulista, volta pra Chape, e joga a Série B de novo. Enfim, nesses anos aí que eu tô falando, ele sempre jogou Série B, né? Mas aí desde 2000, deixa eu pegar aqui o ano direitinho, desde 2024, que ele tá na segunda divisão da Tailândia. Até na Tailândia o cara joga Série B, é difícil, né? Enfim, então, se o nível mais alto da Tailândia, na minha opinião, eu não vejo jogos, mas acho que é muito certo isso. O nível mais alto da Tailândia é bem comparável à Série C daqui do Brasil. Imagina a Série B, né? Da Tailândia. Então, assim, é um nível mais abaixo também. Mas é aquilo que a gente fala, né? Prometeu reforços de alto nível, mas esses especulados e os anunciados não foi isso que tá aparecendo e chegando. Eu volto àquilo que eu já falei, de que a gente entende. O Botafogo realmente é muito difícil você contratar jogador de Série B. Você é um clube de Série C. Você é um clube que tem as suas limitações ali. Mas que o Botafogo agora tem esse investimento, a gente entende que é complicado você contratar jogador de Série A e B. Só que você não promete aquilo que você não pode cumprir. Exatamente. Algo que a SAF está fazendo muito nessa gestão do Botafogo é prometer uma coisa que ela não pode cumprir. Inclusive na questão da venda do mando de campo, que ela prometeu que não ia vender, que ia ser 90 a 10% da torcida do Botafogo. O que aconteceu? Teve que dividir em 60-40, acabou decidindo que melhor que isso era vender o mando de campo, e acabou ficando nessa situação aí, né? Prometeu que não ia vender, disse que time grande não vende mando de campo e acabou tendo que vender, porque ele não conseguiu cumprir aquilo que tinha prometido. Parece que o Botafogo tá contratando, vendo currículo. Léo Santos, passou no Cruzeiro, traz. Contrato, né? Caio Lima, base do Flamengo, traz. Felipe Ferreira, jogou no Vasco, traz. Tá, eu acho que tá assim a Vamos a ver quando do entrar em Botafogo. campo, né? Mas pra finalizar finalizando, na verdade, esse assunto do Botafogo, agora falar sobre Souza e América, que acontece no dia 11, quarta-feira, jogo antecipado para as 4 horas, né? O Souza, que hoje é a lanterna do grupo A3 da Série D, e enfrenta o América, que atualmente é o terceiro colocado, né? Se vencer, volta para vice-liderança. Qual a expectativa do jogo? A opinião de você? Você acha que Esse o jogo Souza pode ainda recuperar, pode voltar a pensar no G4, ou realmente o Souza largou de mão a Série D e só Esse tá jogo esperando... que teve o horário modificado, né? Que o jogo aconteceu na quarta-feira, por conta da Copa do Nordeste, mais uma bagunça da CBF. Tem jogo da Copa do Nordeste acontecendo só agora, da primeira fase. E o América Natal tá jogando na Copa do Nordeste, o jogo teve que ser adiado para quarta-feira. Só que aí houve uma modificação, a pedido do Souza, do clube mandante, de fazer esse jogo ser 4 horas da tarde. De uma quarta-feira. De uma quarta-feira. A gente entende justificativa de que fica apertado pro final de semana seguinte e tal, porque o Souza joga no sábado, no domingo, o Souza joga no domingo, né? Mas a gente entende isso, só que dá pra entender claramente qual é a intenção de colocar esse jogo 4 da tarde, numa cidade como Souza, né? Rapaz, os jogadores vão sofrer. Quem sabe isso é estratégia do E não Souza. só os jogadores, né? A torcida também, que vai ter os fanáticos lá que vão se matar de estar numa quarta-feira, 4 da tarde, naquele sol na arquibancada, sofrendo com o calor que faz na cidade de Souza. Só que aí os jogadores do América não vão esperar o calor que vai fazer 4 da tarde. Então, o conceito de estratégia, em grego, estratégia, brincadeiras à parte. Cara, esse jogo, eu acho que a chance do Souza classificar para a próxima fase é quase nula, sendo sincero. Mas se arrancar uma vitória contra o América, dá para sonhar. Não, eu acho Lá. que o Souza, nesse momento, ele tá buscando um milagre. Inclusive, o próprio Aldeone tem um conteúdo para mostrar agora de Aldeone, uma sonora dele, que ele fala sobre isso, né? Sobre a gestão do Souza na Série D. Ele falou um monte de coisa, né? Acho bom puxar logo, então, né? Que ele fala, inclusive, Inclusive, eu tava vendo aqui as aspas dele, né? Ele falou um pouco sobre a gestão dele, que foi muito boa, que conseguiu manter os jogadores campeões do estadual. Que a única peça importante que ele perdeu foi o lateral Elielton,
que fez o gol do título, né? Mas trouxe o Luiz Henrique, enfim, falou tudo isso. E também deu uma cutucada em alguns jogadores, né? Ele falou que, na opinião dele, pelo fato do time ser bicampeão estadual e teve uma pausa do título até o começo da Série D, alguns jogadores podem ter sido acomodados, né? Se acomodaram. Vamos puxar essa sonora aí pro... Puxa aí, vamos ouvir um pouquinho o presidente Aldênio Abrantes, que estava sumido, apareceu agora e falou um pouco sobre o atual momento do Souza. Respondendo a sua pergunta, se eu soubesse realmente o que estaria acontecendo, eu já teria tomado as providências. Todo mundo sabe que eu posso pecar, ter todos os meus defeitos, menos o pecado da omissão. O time, eu fiz tudo que o manual do futebol recomenda, permanecer com a base, uma base forte, do time titular, nós não perdemos ninguém. Um jogador mais importante que a gente perdeu foi Eliel, que era reserva, fez o gol do título, mas era reserva, mas eu trouxe Luiz Henrique, que é o atleta mais valorizado hoje do grupo, e tem sido um jogador que tem feito uma boa Série D. Nós fortalecemos o grupo, trouxemos jogadores, trouxemos Joel, Centroavante, trouxemos Vandes, trouxemos Luiz Henrique, trouxemos Darlan, do ABC, trouxemos Marcos Faria, que foi o artilheiro do Campeonato do Rio Grande do Norte ano passado. Infelizmente, eu acredito que o que eu mais me queixo foi da folga que o Souza teve após a conquista do título. Tem boa parte do grupo aqui é bicampeão, são 2 títulos consecutivos aí, e tem alguns jogadores que eu acredito que estão acomodados, que são ídolos da torcida, são quase imexíveis, mas o rendimento está muito abaixo, tá entendendo? Então você fica procurando, minha querida Vitória, uma explicação eu não acho. O que resta é a gente procurar, mudamos aí a comissão técnica, né, que saiu e teve aqui, infelizmente não deu química entre ele e os atletas. Chegamos num acordo. Hoje estamos com a comissão técnica que já fizemos uma boa partida lá em Natal. Vamos esperar que nesse retorno o Souza possa dar uma resposta. Se não se classificar, pelo menos sair com dignidade da competição. Estamos lutando, né, para que nós possamos terminar com dignidade essa competição. Fizemos um ano bom, não estamos coroando com a cereja do bolo, que seria o acesso. Mas tivemos um ano bom. Tivemos uma boa Copa do Brasil, fomos aqui gafados pelo líder do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, um dos líderes, né, aqui dentro. E fizemos uma Copa do Nordeste razoável, vencemos o Fortaleza, jogamos com 4 equipes de Série A, não fizemos feio contra nenhuma. Então temos um ano positivo, né? Mas vamos lutar ainda tem chance, enquanto tiver bambu tem flecha. Então, minha amiga, o nosso raciocínio, é o que a gente está pensando, e vamos lutar. Desistir jamais. Aqui essa palavra desistir no Souza não existe. Vamos lutar até o fim. Bom, finalmente falando aqui com o pessoal de João Pessoa, a Dana Brantes falou um pouco com a Arena Correio, a jornalista Vitória Soares trocou essa ideia com ele e falou algumas coisas, né? Falou um pouco da acomodação dos atletas, que a gente comentou antes do vídeo, que deu uma cutucada. Falou que a gente tinha debatido muito também sobre o Souza ter desistido da Série D, né? Mas Aldênio Abrantes desmentiu, falando que quer terminar o ano com dignidade. Então acho que é importante a gente ouvir isso dele, do presidente. E essa frase já deixa um ponto bem claro de que o Souza não tá fingindo que tem grande chance de se classificar, né? Ele já tá dizendo, não, a gente vai lutar aí pra terminar da forma digna, mas não tem como garantir uma classificação nesse momento. Exatamente. Falou um pouco também da relação com o Diá, que teve poucos dias de trabalho, 3 jogos, se eu não me engano, na frente do Souza. E ele falou que Diá não teve muita química com o elenco, né? Eles são muito amigos, né? O Aldênio Abrantes e Diá, Francisco Diá. Teve apenas 3 jogos e ele falou que não deu química entre ele e os atletas e aí chegaram a um acordo para demissão. Mas é bom ouvir o presidente falar, que esclarece muitas dúvidas que a gente tinha em relação ao Souza, né? Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que realmente esse é o momento do Souza de realmente apenas cumprir tabela, mas fazer de uma forma justa, digna e
quem sabe uma classificação ser apenas aquele prêmio ali vindo de surpresa, né? Eu fico feliz que finalmente o Aldeone tá vindo ao público dar uma entrevista para realmente justificar e explicar o que tá acontecendo na situação do Souza. Porque até então que a gente tinha visto era ele indo nas rádios lá de Souza e falar que provocar, dizendo que lá de cima a gente não tem calendário, a gente tem, que a gente ganhou do Botafogo 2 vezes no Almeidão, mas não justificava o momento ruim do Souza. Agora ele tá finalmente falando, né? Ele falou sobre a questão de ter optado por manter uma base de um elenco que era muito bom do Paraibano, mas que o jogador ele acabou sentindo uma acomodação muito grande do time, né? Os jogadores ficaram acomodados mesmo depois do time paraibano e não terem o mesmo fogo nos olhos nessa Série D, né? Que é algo que... Inclusive eu não sou hipócrita aqui de dizer que tinha que mudar tudo, que o Paraibano tinha que reforçar muito, porque na época eu concordei de manter o elenco, porque o elenco realmente era muito bom. Os jogadores eles desempenhavam bem, inclusive em jogos contra equipes de Série A. Fortaleza, o Bragantino fez fez boa partida. A gente já tinha essa visão de que havia uma acomodação e aparentemente essa visão também interna dentro do clube, dos dirigentes, de que os jogadores acabaram se acomodando bastante depois da conquista do Paraibano. Inclusive, o Aldeone é muito esperto, né? Uma das aspas dele, ele fala que o Souza foi garfado pelo líder do Campeonato Brasileiro, que atualmente realmente é o Bragantino, que por enquanto é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Flamengo já ultrapassou já também, né? Ou ainda é o Bragantino? Tá essa troca entre Flamengo, Bragantino e Palmeiras. Mas enfim, acho que realmente eu também concordo que o início de ano do Souza foi bom com esse elenco. Campeão paraibano, então tinha que manter a base do título paraibano, fez bem. Trouxe o Luiz Henrique, que foi um ótimo reforço, na teoria, mas eu acho que é aquilo, esse elenco que o mesmo campeão paraibano não tá fazendo nenhum agrado nessa Série D. O que eu acho que faltou pro Souza foi chegar tipo assim, ó, deu ruim, a gente tentou manter, mas os jogadores não estão rendendo mais mesmo, deu ruim, vamos tentar mudar a situação. Não, e ele Souza, ele manteve a forma do jeito que tá só trocando treinador, que dava a entender que, tipo assim, mudando treinador agora vai resolver. Sendo que não era o caso. O trabalho do Foiane não era ruim. E ele chegou falando que ia trazer pelo menos 5 reforços, né? Quando o Souza já tava mal das pernas, quando anunciou o Francisco Diá. E por enquanto trouxe só apenas o Ellison, lateral direito, o Davidson, meia, e o atacante Alisson Farias. Então acho que é muito pouco também pro Souza para reverter a situação, né? E a gente entende que o Souza é mais complicado pro Souza do que pros outros clubes se reforçar. A gente sabe que é diferente as cotas que você recebe sendo um clube de uma cidade de 60 mil habitantes e tal. A gente entende que o Souza tá numa situação mais tranquila por ter calendário no ano que vem, mas não dá para não ficar decepcionado com essa Série D que o Souza está fazendo, porque era a grande chance do clube dar o próximo passo. Porque o Souza está numa crescente nos últimos anos, ele está se firmando como um clube da mais alta força do futebol paraibano, é bicampeão estadual, estava na hora de dar esse próximo passo, porque a gente entende que o Souza está há muito tempo tendo calendário, é bicampeão paraibano, só que enquanto não sair da Série D, sempre vai ser um risco iminente. A forma que é feita o futebol no Brasil é de um modo que a Série D é um eterno calabouço, que você tiver um planejamento ruim, se o Souza ano que vem der um azar no planejamento, não fizer um campeonato paraibano tão bom, ano seguinte é sem calendário. Volta tudo de antes. A Série D ela é um risco iminente. E a forma do Souza escapar desse risco era lutando para subir para a Série C. Só que não aconteceu. O clube aparentemente largou e vai confiar de ano que vem, de novo, conseguir fazer um bom paraibano para seguir nesse nível que tem sido nos últimos anos. Mas sempre vai ser um risco. Enquanto estiver na Série D, vai ser sempre um risco. E ano passado foi campeão no paraibano, né? Na Série D, não passou da primeira fase. Esse ano, campeão paraibano e não vai passar da próxima fase também. Então, o Souza já tem um destaque estadual. O Souza já chegou a ter um destaque nacional na Copa do Brasil. Regional, o Souza até brigou para se classificar esse ano, mas não deu. Na Copa do Nordeste, Na Copa do Nordeste, deixando claro. Mas essa Série D realmente é decepcionante. Quando a gente fez a previsão da Série D, né? A gente colocava o Souza... Souza Eu colocava como um dos favoritos para subir.
Eu falei, Mesmo pra subir. eu falei que ia ser um dos favoritos pra vencer a Série D, né? Nem subir. Eu era coloquei vencer a pra Série ser um dos pra passar de fase. Não sei pra subir ou pra ser D. campeão. Nos iludimos. A verdade Não, é mas- O time do Souza, ele não era ruim. Inclusive, eu acho Não que é ruim. até hoje não é ruim. Só que houve essa falta de foco depois de estar com o Cristo Paraibano. Não sei exatamente o que houve. Mas claramente isso aconteceu e os jogadores não estão mais rendendo o que eles rendiam antes. A situação do Souza, eu acho que na Série D irreversível. Então, Nesse momento, porque agora são planejar 8 ano pontos. que vem. Ferroviário, se não me engano. Agora é planejar ano que vem. Agora- Infelizmente a situação é essa. É isso, é o que o Aldoni falou. É lutar para pelo menos ver se termina de forma digna essa Série D e esperar que a classificação venha por um milagre. Isso é o que vai classificar, é um milagre nesse momento. Exatamente. Vou só pegar aqui agora os próximos jogos do Souza para a Série D. Vai enfrentar o América do Natal, né? Como a gente tinha informado. Depois pega o Santa Cruz fora de casa, lá no Arruda, que hoje é o líder da Série D do grupo A3 ou A6, agora me fugiu. A3. A3, né? Isso. Depois enfrenta o Horizonte, também no Marizão. Ferroviário fora de casa, 13 no Marizão. Central fora e finaliza a campanha contra... Essa sequência, que a gente já falava há muito tempo, dos 4 jogos consecutivos contra Santa Cruz e América, foi o que lascou de vez o Souza. Porque o time começou mal, e quando chegou a hora que pensa, não, agora tem que recuperar, foi contra os times mais fortes, né? Aí já era. Então aí você já se complicou de Enfim, vez na competição. E aí finaliza com o Santa Cruz de Natal em casa, provavelmente dia 26/7. Bom, acho que é realmente difícil o Souza recuperar essa situação, mas a gente fica na torcida, né? Pro futebol paraibano crescer cada vez mais. Por que não 7 em 7, hein? Muito improvável. Nem o Santa Cruz fez isso nesse primeiro turno. Vai começar o Paraibano Série B, segunda divisão do Paraibano. Rolou já o conselho técnico que define a fórmula da disputa, né? E a competição tem início no dia 23 de agosto, com 10 clubes, grupo único, 2 vagas para elite do estadual. Vai manter o mesmo formato do ano passado, né? Que é um formato, inclusive, parecido com a primeira divisão do Paraibano, só que tem essa repescagem antes, né? Vai ter a primeira fase, um formato de liga ali, todos os clubes contra todos, um turno único. Os 2 primeiros se classificam direto para as semifinais. Do terceiro ao sexto vão disputar uma repescagem. Sim. Aí os times que vencerem as semifinais conseguem o acesso e a vaga na final valendo o título, né? A repescagem, jogo único, semifinal em ida e volta e a final em jogo único, na casa do time da melhor campanha. Exatamente. Cuida aí, Marcos, o Eric Júnior. Atlético de Cajazeiras, Confiança de Sapé, Cruzeiro de Itaporanga, Desportiva Guarabira, Miramar, Queimadense, Sabugi, São Paulo Cristal, Socremo Serrano e o Spartax. São essas as 10 equipes que disputarão a segunda divisão do Campeonato Paraibano E aí eu 2025. quero saber de vocês. Cara, Palpites. Assim, Qual o time eu acho favorito pra subir? na Quais segunda times? divisão do ano passado, nós tivemos um caso em que havia 2 equipes que claramente estavam muito superiores ao resto do Sim. campeonato, né? Que era o Auto Sport E o Sport de Sport de Patos. Patos. A gente não sei ainda se vai acontecer um cenário parecido neste ano, né? Mas se eu tivesse que dizer 2 times que aparentam estar, obviamente ainda vai ter montagem de elenco, vai ter toda essa questão ainda, mas se pegar pelo retrospecto dos últimos anos, a gente pode dar um destaque ao Atlético de Cajazeiras, né? Porque o Atlético de Cajazeiras ele é um clube, primeiro, que extremamente tradicional. O Atlético de Cajazeiras é um dos principais clubes da Paraíba, do sertão paraibano. Campeão paraibano. E que foi rebaixado no ano passado por uma punição que ele sofreu, nem foi sequer em campo, né? Sim. E a gente imagina o Atlético de Cajazeiras lutando pra subir. A gente não consegue imaginar outro cenário assim, pensando na cabeça do Atlético de Cajazeiras. Sim, pro tamanho que é o Atlético Cajazeiras, eu acho que a obrigação é subir. Não tem outra possibilidade a não ser o acesso esse ano. Outro time que eu destaco, que é um time que vem numa crescente... O Atlético Cajazeiras foi campeão em 2002 do Paraibano. Sim. E Tem muita dois- polêmica, né? O Botafogo até hoje reivindica esse título. Teve a decisão a favor no STJD, mas a federação até hoje não reconheceu, né? E tem 2 títulos da segunda divisão, em 2012 e em 2023. É um clube muito tradicional que acabou nesse momento de muita oscilação, foi rebaixado outra vez, teve essa punição agora, mas eu imagino o Atlético brigando pelo título, sendo um clube que vai se destacar certeza. mais, A por toda a camisa história pesa, que é, né? né? A camisa pesa. E outro time que eu ia falar, que tá com uma crescente bacana, que chegou até a semifinal,
por pouco não subiu é o Cruzeiro de Itaporanga, que tem Revelando muitos jogadores, tem uma a base boa. Disputaria o Paraibano da primeira divisão deste ano, mas Sim. teve que escolher entre disputar o Paraibano ou a Copa São Paulo de Preferiu- futebol júnior, né? Preferiu. pela cultura, não cultura, mas pela logística do que é o Cruzeiro de Itaporanga hoje, Pela vitrine também, né? pela vitrine, fez mais sentido A disputar copinha. a copinha. Mas que seja muito triste a gente ver um clube ter que escolher entre disputar o estadual certeza. ou a Copinha, Com né? certeza. Não tem estrutura pra disputar duas competições assim grandes, né? Esses são os dois times Eu trago um outro clube aqui que ele... É porque ele caiu muito feio. Da última vez que ele quando foi rebaixado no ano passado, ele caiu muito feio. Mas o São Paulo Cristal ele é um clube que já teve um destaque muito grande nos anos recentes do Paraibano, Sim, né? sim. Chegou a disputar até a Série D, Sim. semifinal do Paraibano. Só que ele caiu muito feio no último ano e por isso há essa dúvida sobre ele, né? Mas é um clube que eu também vejo como um clube que vai brigar na parte de cima dessa segunda divisão por tudo que ele tem sido nos últimos anos. vai ser uma Série B muito equilibrada, cara. Tem o Desportivo Guarabira também. Bom, O Sabugi ele conseguiu o acesso, porque por conta do efeito dominó, né? De CSP desistiu do Paraibano este ano. Aí sobe a Picuiense. Aí sobra uma vaga na segunda. Quem sobe foi o Sabugi, que era o terceiro colocado da terceira divisão do ano passado. Tem o Miramar, que foi campeão da terceira. E o Socremo Serrano, que subiu também, Sim. que é a junção do Socremo com o Serrano. Os dois clubes se fundiram e formaram um clube apenas agora. Vão disputar também a segunda divisão. E no mais, eu acho que é isso que a gente tem a falar sobre a segunda divisão do Paraibano. Tem algum clube que talvez mire mais para baixo? Cara, eu acho que é muito cedo pra gente falar, pra dar palpite na Série B. Vamos esperar chegar mais perto. É, então olha mais para os clubes que estavam na terceira, né? Sim. Tipo, naturalmente, né? Sim. Bom, a gente trouxe todo o apanhado agora do Paraibano Série B. E vamos, pra finalizar, trazer a nossa bola de cristal, né? Que a gente tá fazendo essa brincadeirinha agora todo final de programa, que a gente dá nossos palpites. E dessa vez só teve uma partida, né? Nesse final de semana, que foi Central e 13. E a única pessoa que cravou o placar foi a nossa Ana Rebeca. Cravou que seria 1-0. Mas o restante disse que o Central ia vencer, né? Só não acertou o placar. E Zé, nosso Diego Cordeiro, apostou no 13, não pontua, né? E Ítalo também apostou no empate. Ítalo também não acertou. Eu não cravei porque eu confiei demais no 13 que eles iam fazer um gol ainda. Perdi 2-1, mas não aconteceu. Eu cravei 2-1 também, mas não aconteceu. Mas enfim, a tabela tá aparecendo aqui na tela para vocês verem a classificação. Lembrando que quem crava o resultado ganha 3 pontos. Quem acerta o vencedor apenas 1 ponto. E quem erra, nada. Zero. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários seus palpites também. O que vocês acham do Paraibano Série B, se tem favorito. Ou se o Souza vai conseguir sair da situação e o 13. Dá uns palpites pro jogo do Souza também, né? Também. O Botafogo se... Não, no caso a gente. palpitar aqui já ao vivo? Sim. Não, palpite é depois. Vai aparecer na tela aqui. Calma, você tá muito apressado. Vai aparecer na tela aqui todos os palpites. Isso. Mas enfim, deixe seu comentário sobre a janela também de transferência do Botafogo da Paraíba. E se você gostou do nosso programa, né? E até a próxima. Boa noite, boa tarde e bom dia, ao contrário agora. Esse foi o Giro da Semana com Pedro Quaresma, Ítalo Vieira e Marcos Eric Júnior. Até a próxima, valeu.